Amados, eu fiz questão de passar esse pequeno vídeo para você entrar lá no clima bíblico, né? Para você lembrar o que o Pedro ouviu, o que o Pedro passou. E aquelas palavras, né, ecoando no coração do Pedro, né, mesmo 50, 60 anos depois que Cristo morre, quando ele escreve essa carta. Para nós entendermos o seguinte: quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro. Né? Então, quando você estiver lendo, né, essa carta, aqui na Escola Bíblica, por exemplo, hoje, que eu vou dirigir o estudo, acontece: olha, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. Nós lemos lá no início, assim, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, né, que estão dispersos naquela região. Lembrando que quando ele fala região, é esse pedaço do mundo que existia naquela época lá. Nós vimos isso, certo? No capítulo 1. E aí, nós vimos o seguinte, que o Pedro fala: olha, Deus te escolheu, Deus me escolheu, com critérios que cabe a Ele. E quando você está estudando a Bíblia, o apóstolo Paulo, 20 anos depois da conversão dele, fala assim: olha, miserável homem que eu sou, eu olho para mim e não vejo nada de bom. Assim, às vezes você olha para você, nada de bom, mas Deus olha para você e fala assim: olha, é esse aí, é esse que eu quero, é esse aí que eu quero. Então, nós estudamos lá que Deus te escolheu por critérios pessoais dele e iniciou uma obra de santificação na sua vida, que será executada através do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter isso como cabeceira, porque ele escreve lá num dos versículos, ele fala assim: olha, vocês, olha, o apóstolo Pedro fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para fazer o quê? Para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando você estiver lendo isso, você queria abrir por obrigação, você vê, você começa a leitura, não vê a hora de terminar. Com uma coisa assim: bom, hoje deixa eu cumprir, deixa eu ler para falar para mim mesmo que eu li. Quando você estiver lendo com prazer, o Espírito Santo vai te mostrando. E na escola bíblica nós temos esse privilégio de ler detalhes por detalhes para o seguinte: olha, Deus, o que você quer falar comigo? Não é verdade? E você pode não acreditar, mas Deus falou comigo primeiro. Então, quem está preparando, quem está ministrando, Deus está lá no coração, vendo as coisas, ouvindo. É muito lindo. E o Pedro avisou para nós o seguinte: olha, existe uma herança incorruptível, incontaminável, esperando por você no céu. Mas ele fala que só receberá essa herança a todos aqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo. E aí ele vai dar detalhes. É o seguinte: olha, o nascer de novo é viver pela fé. Viver pela fé significa entender que Deus está conosco durante todos os momentos. Todos os momentos. E que nesse mundo nós passaremos pelo que tivermos que passar. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Então assim, você pode não entender muitas coisas que está passando, mas ó, Deus está comigo. E isso é viver pela fé. E a nossa fé, o Pedro nos mostrou no capítulo que nós estudamos, é demonstrada, a nossa fé, demonstrada durante as diversas provações que passamos. Elas revelam o quanto, né, somos preciosos para Deus e como conseguimos dar louvor, honra, glória na revelação de Cristo agindo em nós. Então, você, adolescente, vai passar por situações adolescente. Você, adulto, casado, solteiro, professor, você vai passar por situações adversas, muitas vezes. E nesse momento, você vai ter que demonstrar a
fé que habita dentro de você. Não agindo por conta própria. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu falo? Isso é fé. Então aí o Pedro fala isso para nós. Nós temos que procurar, o apóstolo Pedro fala no capítulo 1, procurar viver no poder do Espírito Santo de Deus, que muita gente não entende que é isso. E uma vida digna, e se firmando nos ensinamentos da palavra, a fim de que o nome de Jesus seja honrado em tudo o que falamos e fazemos. Tudo. Lembre-se, tudo, em todos os lugares, em todo momento, você vai falar, está pensando aí, Jesus já conhece tudo. O Salmo diz isso lá. Antes que a palavra chegue na minha boca, Jesus já sabe tudo. O apóstolo Pedro lembra isso. E nós temos que viver no temor de Deus, não fazendo acepção de pessoas durante o tempo da nossa vida. O apóstolo Pedro nos lembra isso no capítulo 1. Ele fala, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Só dando uma recordada aí. O que mais? Portanto, ele fala, quando entrar para a igreja, quando você pensar em servir a Deus, principalmente, coletivamente, quando você pensar em representar Deus aqui na terra, ele fala, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Quem está escrevendo isso, meu amado, é o apóstolo Pedro, para a igreja. Quando você entrar aqui, ele fala, larga tudo lá fora, porque eu também, ele fala, porque eu também vi com tudo isso dentro. E ele fala, você não lembra de mim? Eu andei lá 3 anos com um homem, do lado dele. E quando ele foi preso, eu saquei a minha espada e cortei a orelha. Quer dizer assim, eu estava lá, do lado de Jesus Cristo, do autor da vida. E mesmo assim eu quis resolver a situação da minha maneira. Então assim, nós temos o apóstolo livre-se de tudo isso. Aí ele fala também aí no capítulo 2, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Lembra que ele fala, olha, assim como a criancinha nasce e quer o leite materno, é esse sentimento que nós temos que ter em relação a Jesus Cristo. Está lá, capítulo 2. E à medida que você se aproxima de Jesus, ele nos lembrou lá, você será utilizado na edificação de vidas. Se aproximou de Jesus, você está se alimentando dele, da palavra, o leite todo dia, leite maternal, como criancinha desesperada, isso que ele está falando. Não tem como. Você será diferente e a sua vida vai edificar vidas. Então você precisa se alimentar de Jesus Cristo. E ele conserta algo que foi dado para ele. São Pedro, faz chover. Não é isso que Jesus quis dizer lá. Nós vimos lá, Ele corrige, olha, Jesus é a pedra principal que edifica nossas vidas. Ele foi um líder, ele fala, realmente me deixei ser usado por Deus, mas eu tinha a minha vida edificada em Jesus Cristo. Portanto, siga o exemplo, tá bom? E hoje, nós começamos assim, capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Então o Pedro está olhando o seguinte, olha, na época tinha algumas mulheres que estavam se convertendo ao cristianismo e os maridos não. Aí o Pedro falou, mulheres, do mesmo modo, vocês mulheres, as mulheres que estavam, as mulheres vinham para a igreja, aprendiam a palavra, voltavam para casa e o marido não tinha essa rotina. Aí o Pedro dá um conselho para elas, sujeitem-se cada um ao seu. Vou melhorar. É interessante essa parte, olha. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu. Não ouviu um amém dos maridos? Amém, glória a Deus. Deu destaque isso aí. Por que, amados, ele fala isso,
E é muito interessante isso, porque assim, olha, sujeite-se cada um ao seu marido, é bom consertar isto. É reconhecer a liderança do marido. Então observe que ele está falando aquilo. É interessante isso, né? De uma mulher cristã que conheceu a palavra, está tentando se alimentar da palavra, como ele estava falando, daquela mulher que não tinha um marido seguindo o mesmo Cristo. É para ela isso. Então assim, olha, você que tem um marido que não é convertido, né? Olha, não tente forçar a congregação. Em primeiro lugar, reconheça que ele é o líder da casa. Trate-o com respeito. Sujeite-se a isto, a liderança dele. Ele é a autoridade. Vamos pensar assim. É isso que o Pedro está tentando dizer para ela. Outra coisa. Respeite-o. Respeite as opiniões dele. Mesmo que contrárias às suas. Porque quando a pessoa começa a ler sobre Jesus Cristo, é incrível isso, é uma fase isso. Ela acredita que está todo mundo na contramão. Que todo mundo tinha que ler, todo mundo tinha que fazer as coisas exatamente como ela estava aprendendo, como ela estava interpretando. Isso não é privilégio só dessa mulher que tinha um marido não convertido. É algo que aparece na vida de todo cristão. Aquele que começa a buscar a palavra, e reconhece errado, e vai crescer para fazer as coisas, e não consegue entender por que aquele outro não está no mesmo pique. E às vezes até um desrespeito na opinião. E não interessa se você tiver 20 anos, 30 anos de cristianismo, né? Em relação à opinião pessoal, né? Sobre algumas coisas. Você não pode querer impor. Tudo bem. Ouça a opinião do seu marido, no caso desse texto, depois tiver o contexto. É contrária à sua? Legal. Dá a sua. Houve concordância? Legal, tá com o barco. Não houve? Respeita, não fica discutindo. Mas em relação à obra, tem coisas que a pessoa que não está, entre aspas, no seu mesmo nível espiritual, não vai entender. Ela não leu o que você leu. Ou melhor, muitas vezes ela leu o que você leu, mas ela não entendeu. Como você entendeu? Porque você, pela graça de Deus, foi dado muitas vezes a oportunidade de você passar por situações que você viu a mão de Deus te protegendo, te direcionando, e você entendeu. Entendi, obrigado, Senhor, o livramento. Para algumas pessoas é coincidência, para você foi livramento. E você não vai conseguir convencer aquela pessoa que foi Deus que livrou. Muitas vezes você não consegue convencer a pessoa que é Deus que dá o serviço para ela, dá o trabalho, dá o sustento. Você não consegue convencer a pessoa de que Deus está até permitindo que ela ande com a pessoa A, a pessoa B, para conhecer de verdade aquela pessoa. Então, você que tem Cristo como referência, né, não dá para ficar discutindo muito com as pessoas que não têm Cristo como referência. O apóstolo Pedro falando sobre isso. Aí ele fala assim, olha, por que ele está falando isso? Porque, olha, continuando, do mesmo modo, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem. Isso é para a mulher, para o marido que não é cristão, para o marido que é a mulher que não é cristão, para o amigo que não é cristão, para a irmã que não é cristão, isso é para geral. Não é muitas vezes com palavra que você vai convencer. Às vezes é muito bom você ficar quieto. Você atrapalha. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, já mudou muitas coisas, mas você não consegue ficar com a boca fechada. E o apóstolo Pedro fala, olha, sabe por quê? Porque em muitos casos não é com palavras. É sem palavras, ser ganho sem palavras, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Você pegar só essa frase,
E pensa assim, velho, quem é que não obedece a palavra? Na sua mente tem várias pessoas. Mesmo dentro da igreja. Você não é? Tá. Então o que você tem que fazer? O apóstolo Paulo, Pedro fala, olha, não precisa se preocupar em pregar uma mensagem por dia. Não precisa. É isso que ele está falando. Não precisa ficar se preocupando. Bom, amanhã vou pregar um texto para o meu irmão, para minha esposa, para o meu filho. Não precisa ver isso. A mulher chega em casa, ele estava lá, esticado no sofá, eu vim para a igreja, não vim. Se é esse motivo, Deus vai tirar. Se vai com amor. Se faz por amor. Entendeu? Cada um responderá. A salvação é individual. Já desde o Antigo Testamento, Deus veio falando isso, certo? Então, não se feliz eu vim para casa, meu filho, minha filha. Há vários contextos, mas muitas vezes eu falo, não precisa ficar pregando. É pela sua atitude. Pelo procedimento da sua mulher, o marido voltando para o texto, porque pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, ele vai se converter, não por as palavras, pela sua conduta, pela honestidade, respeitosa, é isso que ele está falando. Então, ele fala o seguinte, olha, não precisa ficar preocupado em falar não, tá? Isso é para mim e para você. Não, é pelo procedimento. As pessoas estão te observando. Se a sua conduta é honesta. Se você respeita as pessoas. Isso serve para mim e serve para você. Aí ele fala assim, fala um pouquinho da beleza, né? Aí, tá vendo? Versículo 3. Olha para sua Bíblia aí. Olha aí, recadinho. Fala Jesus, né? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Calma, né? Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ele não está dizendo, venha para a igreja mal arrumada, maltrapilho, ande esculachada. Não, ele não está dizendo isso nem para o homem, nem para a mulher. Mas Deus dá muito mais valor para a sua beleza interior. É isso que eu falo. E essa beleza interior, ela deve ser demonstrada no espírito dócil, no agir tranquilo. Aí, você não entendeu muito bem. Olha, vou voltar esse versículo aqui. Ele termina assim, ao contrário, deve ser o que é de grande valor para Deus. Aí eu vou fazer o contrário. Vou ler o contrário. O que é de grande valor para Deus? Já respondeu aqui, beleza interior, nesse caso aí. Mas não é o caso da mulher somente. Deus, em primeiro lugar, ele trabalha com o meu interior, com o seu interior, para que essa beleza que representa Deus, que nós somos semelhantes, a imagem e semelhança de Deus, seja respeitosa, honrosa. Olha, você é uma pessoa bonita. Hã? É o meu caso, para mim, que homem bonito. Lindo. E por quê? Ele está falando o seguinte, o que é, olha só, o que é de grande valor para Deus, esteja no seu interior. É lá, no coração, que nasce, está ali. Então assim, nós temos que preocupar com isso. O que mais? A beleza demonstrada no Espírito e quando é que você tem que demonstrar um espírito dócil e tranquilo? É nos momentos de tranquilidade, de doçura? Na paz? E aí? Não! Você vai passar por situações para
Estou tranquila. Estou em paz. Entendeu? Ele fala, olha, quando você passar por aqueles momentos, você não tem que pegar seu marido, torcer a pessoa e falar, ai meu amor, lindo, maravilhoso. Fala Deus. Então assim, só para você entender o seguinte, que essa beleza interior, ser tranquilo, manso, é uma recomendação de Deus. É essa beleza que vem no nascer de novo em Jesus, que Deus vai trabalhar com a gente. Amados, quem está dizendo isso é o apóstolo Pedro, na carta. Eu não sei nada da tua vida, amado. E eu nem quero saber nesse sentido. Porque senão a palavra chegar e falar com você, Deus, olha, tá vendo isso aí? Então, mais calma aí. Estava resumindo essa primeira parte aí, sabe, em relação às esposas, falando, mexe com esposa aí, com marido também, vamos entender o seguinte. Olha, as esposas, traduzindo, o que ele quis dizer, devem ser fiéis a quem? A Cristo e a sua palavra. Onde? Num mundo dominado pelo materialismo, obsessão sexual e pelo desprezo aos valores do lar e da família. Então, mulheres, em primeiro lugar, sejam submissas a Cristo e a palavra dele, sejam fiéis à palavra, a Cristo e à palavra dele. E deixa ele te ajudar a resolver os problemas que estão na sua circunvizinhança. Isso serve para mim, isso serve para você, mas é especialmente para a mulher. Por que ele vai falar isso para vocês, mulheres? Porque era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma no seu. Ele fala isso. E aí ele vai citar, como a Sara, por exemplo, Pedro fala. O Pedro leu Gênesis. Ele fala, lembra da Sara? Como a Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não der lugar ao medo. Eu não estou entendendo muito bem não. Aí eu fui pegar uma história lá de Gênesis, bem rapidinho, que é Gênesis 18. O Abraão ele foi chamado lá com 75 anos para servir a Deus. Ó, não tem idade para ser chamado, né? Naquela época, ele deixou tudo, levou a veinha dele e foi passear. 10, 12 anos depois, Deus prometeu para ele um filho, e nada do filho. E aí, nesse capítulo aí, é uma aliança novamente. Deus está indo visitar um local lá para destruição, né? E ele passa lá, Abraão, e bate um papo com Abraão. E nesse bate-papo com Abraão, lá tem os anjos conversando com Abraão, né? Tipo, não, homem. O anjo tinha asas, é outra aula. Mas tinha lá conversando com Abraão, os enviados de Deus. E o Abraão, e ele faz para o Abraão o seguinte, olha, daqui a 9 meses, daqui a um tempo, a sua esposa vai ter um filho. É esse aí, ó. É desse aí que eu vou fazer a aliança. E ele estava conversando com Abraão ali fora, a Bíblia fala, se você ler lá, que a Sara ouviu de dentro da tenda. E naquela, ele meio que... Estou enganando o Abraão, mais ou menos assim. Ela deu uma risada. Ficar enchendo a cabeça do meu marido de promessas. E só que Deus viu ela dentro da barraca. Se você ler esse texto, você vai entender. O Abraão estava conversando ali com... O anjo conversando com Abraão, enviado de Deus, conversando com Abraão, dizendo, olha, a sua esposa vai ter um filho daqui a um período, ela já é avançada de idade. E ela deu risadinha dentro da tenda, ela estava ouvindo. Com o olho no peixe ou no gato, né? E ela deu uma risada, e o anjo falou assim, Sara, por que você riste, né? Ela falou, eu não ri, senhor, eu não ri. Tá bom, esse sim. Mas olha, independentemente se você ri ou não, a minha palavra vai ser cumprida. E depois o Abraão batendo papo com ela, não ri não, cara, falou, não duvido de Deus, vamos pela fé.
essa conversa que tem aí no capítulo 18, quer dizer, ela seguiu o marido, foi pela fé. Então, a Sara foi citada aí, eu peguei só um exemplo, para você entender o seguinte, que os grandes homens da Bíblia, as grandes mulheres, eram homens e mulheres como eu e você. Tinham as mesmas necessidades, mesma coisa. E o mais importante, o mesmo Deus. Então, quando você estiver lendo a história bíblica, lembre-se, esse mesmo Deus que você está lendo aqui, nas histórias da Bíblia, é o mesmo Deus que é o Senhor da história hoje. É muito lindo. E a Sara seguiu a fé de Abraão, foi embora. E aí ele fala assim, do mesmo modo, vocês, maridos, vou pular essa parte. Sejam sábios no convívio com, versículo 7, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas... Ixi, meu pai do céu, eu tentei decifrar. Aí a primeira parte, do mesmo modo do marido, eu não tinha muita coisa para entender, ele ficou pequenininho ali, né? Não dá para ver direito, né? Não dá para estudar muito, brincadeira. Então assim, do mesmo modo vocês, maridos. Porque assim, olha, lembra a mulher tem que ser submissa ao marido, no sentido que, olha, respeite as ideias, não é escravo, de respeitar, né, de honrá-lo. Aí ele fica bem confortável, né? Aí, fala Jesus com a minha esposa e tal. Aí eu falo assim, do mesmo modo, vocês? Vem cá, bati o papel com vocês agora aqui. Sabe o que tem que fazer? Sejam o quê? Sábios no convívio. Ter sabedoria. Fuja das discussões, amiguinho. Tem discussão em casa? Tem discussão em casa. Qual é o motivo? Né? Vamos tentar evitar os motivos. Mas se aparecer um motivo, peraí. Um exemplo, bem bobinho aí. Preciso comprar um sofá. Tá bom. Vambora. Que cor, amor? A cor que você quiser. Eu quero o sofá. Um exemplo. Não, eu quero verde, eu quero azul. Bom, quero fazer isso. Meio a meio. Não, né? Então, assim, tem discussões que dá para ser evitadas se você usar de sabedoria, certo? Então, assim, não é o nosso caso. Mas estou chegando muito tarde em casa todo dia. Por quê? Saiu do trabalho? Veio para casa? Não, eu passo ali para tomar uma. Uma o quê? Tomar uma dura da mulher quando chega em casa. Isso. Não, para. É isso. É que você tem que sair de casa pensando no retorno. É lindo isso, né? Pensando em ver o filho, a esposa, é isso como eles estão. Tem que estar na sua mente isso, para você honrá-lo. Mas assim, outra coisa, tratar as mulheres com honra, certo? É isso. Honrá-las, principalmente na ausência, né, pessoal? Não esqueça, né? O que Deus uniu, não separe o homem, correto? Então, trate com honra a sua esposa, como parte mais frágil. Aí, a sua mulher é mais esquentadinha que você? Ela explode mais rápido ou não? Mulher explode mais rápido? Normalmente, né? Fala que pensa assim, né? Então o Pedro fala, olha, a mulher é uma voz mais frágil, assim, ela vai querer resolver primeiro as coisas. Calma, né? Tenta aí usar a sabedoria, né? Nesse sentido. O que mais? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é muito importante aos maridos. Se você não tratar a sua esposa, a sua família com honra, é como se o Pedro falou, olha, não adianta, as suas orações serão meio que interrompidas enquanto você não... como é que vai passar do teto? É isso que o Pedro está falando, olha, já pensou na possibilidade? Se você não honrar a sua esposa, se você não honrar aquela que Deus colocou ao seu lado, em relação à oração, como é que as suas orações chegarão ao céu? Quem está dizendo isso? O apóstolo Pedro. Então, nesse sentido. Aí ele fala, tá legal, vamos sair um pouco da casa. Para falar da minha família. Vamos falar um pouco com os irmãos. Relacionamento com os irmãos agora. Olha o que o apóstolo Pedro fala no versículo 8. Leia comigo, olha. Quanto ao mais,
Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. está aí. Tudo bem, já falou, já deu um toque, já vou tentar resolver em casa hoje mesmo. Mas em relação aos seus irmãos, ao relacionamento com os irmãos, olha que ele fala. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Como assim? Cristo. Nós temos que viver pensando todos em servir a Cristo. E Cristo vai nortear todas as discussões, todas as diretrizes, tudo que você faz, tudo que você pensa, tem que ser Cristo. Trate todos, olha, de uma maneira, você tem que ser compassivo, amem-se. O apóstolo Pedro está falando isso para nós, ó, vocês precisam se amar, vocês precisam ser misericordiosos, ser humildes, sem que nada sei. Perguntar para Cristo primeiro. E ter o olhar de misericórdia, não de juízo, de execução. É tudo isso um aprendizado. Vai até a hora certa. E olha que lindo, versículo 9, que o Pedro recebeu. Antes, o texto não escrevi nada. É a primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 9, capítulo 3. Não retribua mal com mal. Nem insulto com